é quando você não para para pensar. Se você não para para pensar na dinâmica do planeta e como as coisas são, aí dá nisso. Agora, aí, eu dou a minha interpretação. A minha interpretação, que é a interpretação de um ateu, interpretação de uma pessoa que estuda a parte científica da coisa, e a interpretação de quem leu em português e em inglês só, né? Não li em hebraico, não li nessas coisas, lê em português e em inglês a Bíblia. E aí você vê a interpretação disso daí que eu dou, é o seguinte, para mim é muito claro na Bíblia, que eles desenham uma terra plana ali. Ah, é? É muito claro para mim. Tudo bem, o pessoal da teologia tá se rasgando no meio aí, tá? Aquela coisa assim, desculpe, Iago, eu sei, amanhã vai ter vídeo resposta, mas vai ter aquela coisa assim. Mas para mim, lendo o livro do Gênesis, os primeiros livros ali, para mim aquilo lá é muito evidente que eles estão falando de uma terra plana. Deus separa as águas. Ou seja, o céu era azul, caía, chovia. A descrição que se dá... Inclusive tem uma imagem, né? Tem um desenho que ficou famoso, até, né? Que é um desenho que representa mais ou menos isso, que é inclusive a versão que é usada pelos terraplanistas. Os terraplanistas falam isso. Eles dizem que a Bíblia diz que a Terra é plana. É que, como, sei lá, 99% dos teólogos não são terraplanistas, eles dão outras interpretações, inclusive de tradução e tal. Por isso que eu tô falando, eu não li em hebraico. Tá. Né? Mas Você leu... Mas dentro do que eu li, diz que a Terra é plana, e as justificativas que o pessoal da teologia me deu para dizer que a Bíblia não diz que a Terra é plana, ou não me convenceram, ou eu não tenho bagagem suficiente para poder avaliar, para saber se procede ou não. Então, por isso que eu mantenho a minha parte de dúvida com relação a essa parte teológica da Bíblia. Por isso que eu estou falando, é a minha interpretação. Não estou falando que eu estou correto, não estou falando que eu não tenho conhecimento, não sei ler hebraico, nada disso. Então, essa é a minha interpretação. Que para mim, em português ou em inglês, Separou. a Bíblia fala claramente que Deus separou a terra, as águas do mar, dos oceanos e do céu. Então, quer dizer, chovia por quê? Porque você tinha uma abóbada terrestre que cobria o chão, essa abóbada tinha água por cima. De vez em quando dava umas chovidas, porque a abóbada permitia, né, sei lá, era vazado, alguma coisa assim. E, enfim, aí quando você olhava no horizonte, você tinha a água de cima e a água de baixo. O dilúvio, ele narra, Deus abriu as comportas do céu. Abriu a comporta do céu, caiu toda a água que estava no firmamento, que era o quê? Firmamento. Por que chama firmamento? Porque ele firma. Tá segurando. Ele está segurando aquilo ali. Ele firma, cai toda a água lá de cima e... Entendeu? E aí, por isso que encheu tudo. E aí fez o dilúvio. Então, para mim, isso é a minha interpretação do que eu dou. Tem até um evangelho... Um evangelho não, mentira. Nossa Senhora. Tem até um livro apócrifo do Velho Testamento, que é o livro de Enoque, que ele narra a subida dele até o céu. E ele abre uma comportinha no firmamento para passar para o outro lado. Né? Então, tem tudo isso daí. E aí depois Deus deixou vazar a água lá para esvaziar o dilúvio, uma coisa assim, entendeu? Então essa é a minha interpretação. Para mim fica nítido isso, que é uma interpretação de um mundo restrito, que era a realidade de quem estava lá. Se você deitar no chão e olhar para cima num ambiente aberto, parece que a Terra tem uma abóbada em cima mesmo, por causa da questão da luz, né? A forma como a gente enxerga a luz e os gases na atmosfera. Porque quanto a montanha mais longe, ela fica mais azulada e ela... E dá uma impressão de abóbada, assim. Você tem uma impressão nítida. Por que não é uma abóbada? Porque a mesma impressão que você tem aqui no Brasil, se você for pra Austrália também. Mesma, eu tô sempre no centro da abóbada, né? Porra, que abóbada é essa? Tô na borda onde ela... você nunca tá na borda da abóbada pra ver a coisa. Então tá sempre lá. Tem uma ideia como lá no filme com o Jim Carrey lá, como chama? O mundo de Show de Truman. O Show de Truman, Isso, exatamente. Que era uma abóbada. Então quando ele vai chegando lá no mar, na borda, ele vê realmente a borda do... Exato. Se por um acaso você... tivesse, que nem a Terra plana, os terraplanistas falam, né? Que o centro da Terra é o centro da... Não, o centro da Terra, o centro da pizza é o Polo Norte. No Polo Norte você deveria ver o meio da abóbada. A parte mais alta. E depois você ia ter a sensação de que ia ser inclinado para um lado, né? E, enfim, isso não existe. Então, mas dá para entender por que uma interpretação inicial seja uma interpretação terraplanista. Entendi. Né? E
E que depois, né? Mas isso daí já, desde aquela época, o pessoal já... os gregos já diziam, tal, já fizeram a interpretação de que a Terra não era plana. Mas, para mim, esse conto, né? No caso, essa história de criação, né? Esse mito de criação, que todos os povos têm um, né? Do caso do judaísmo, me pareceu claro que é um mito de criação terraplanista. Não, e todos esses mitos têm, em algum ponto, alguma inundação, né? As histórias meio... Todos não, mas a maioria, muitos né? têm. Muitos têm. Não dá para dizer maioria porque são milhares. São milhares, né? Mas não é uma ou duas ou três. Cada tribo numa ilha do Pacífico tem uma. Cada lugar tem um. Então, são muitos, né? Por exemplo, o ser humano surgiu na África. E a África é um ambiente, é um continente que a gente tem menos evidência de inundações recentes, de dilúvios recentes, de áreas alagadas recentes. Tem menos evidência disso. Quais são os mitos de criação dos africanos, das centenas de etnias africanas? Cada um deve ter um mito diferente. E tem dilúvio na deles? Então... Porque essa que é a questão. Você tem um dilúvio perto de uma área montanhosa, que tem geleiras, que tem coisa assim, não é tão difícil. Numa região tropical que você tem muita chuva e você tem um desnível muito grande, não é difícil você ter um dilúvio, sei lá, uma enchente muito grande, uma coisa assim, não é tão complicado. Tem áreas que alagam naturalmente de tempos em tempos. Na região do Nilo, sim, né? Que é a África lá pra cima. Exato. Lá então... Você pode ter várias interpretações aí de como que é. Os aborígenes da Austrália, eles têm ideias de dilúvio? Exatamente, Esses povos antigos, a gente estava falando dos povos da Ilha Sentinela lá, eles estão há tanto tempo em alguns lugares que eles viram o mar subir, separar a ilha. Então, tipo, por exemplo, a Papua Nova Guiné e a Austrália eram uma coisa só. O oceano que separa essas duas ilhas, ele é baixo, tecnicamente, perto dos outros. Então, durante a era glacial, aquela região formava uma ponte emersa de terra seca que você podia atravessar. Depois subiu e sumiu. A Inglaterra era grudada na França. O Canal da Mancha era seco, era emerso. Depois que derreteu os gelos, né, a capa de gelo do continente lá do norte, subiu e aí separou. Hoje a Inglaterra é uma ilha. Mas... os povos que estão há tanto tempo nesse lugar podem ter gerado ali uma ideia de dilúvio quando você tem ali... Já sugeriram, essa ideia não foi para frente, mas já sugeriram que quando abriu o Mar Negro, quando formou-se o Mar Negro, isso teria originado a ideia do dilúvio.